Boa noite a todos. Esse trabalho, então, foi solicitado pela disciplina de Manejo de Plantas Daninhas do curso de Agronomia do 7º período da Unicep de Francisco Beltrão. O experimento teve como objetivo principal testar o comportamento das plantas com diferentes doses de aplicação de um determinado herbicida. O local realizado foi na propriedade rural da família Ló, comunidade rural de São Brás, município de Marmeleiro. O plantio das espécies ocorreu em 5 de maio. As espécies plantadas foram milho, feijão, soja e algumas plantas daninhas. Foram semeadas em embalagens PET de refrigerante com fundo perfurado e o solo utilizado foi oriundo de lavouras com características ideais para a produção de grãos. O método, então, foi semeadas em 5 embalagens de cada cultura, né? Uma de cada cultura, sendo que uma delas era uma testemunha. O primeiro tratamento sendo utilizado a aplicação de uma vez a dose comercial e o segundo tratamento 2 vezes a dose comercial. Transformando para o experimento, então usou-se 300 ml de água, 25 ml do produto e mais 1 ml do adjuvante. O produto usado tem como mecanismo de ação inibidor da GS, glutamina sintetase. Essa glutamina sintetase ela é a principal via de entrada do nitrogênio dentro das plantas. Ela contribui para que então haja transformação em amônia para que essas plantas consigam fazer a absorção. Entrando na planta, então ele vai participar de processo de respiração, vai ser também uma via de carreador aí de aminoácidos e proteínas. Ele é do grupo químico do ácido fosfínico, ingrediente ativo glufosinato de amônia, nome comercial é o Finale, bem conhecido, inclusive, produzido pela BASF com uma dose recomendada de 2 a 2,5 litros por hectare. Ele pode ser aplicado em pós-emergência, né? Pode ser usado para culturas como alface, algodão, banana, frutíferas em geral, soja, trigo, uva, o milho, né? E também pode ser aplicado na dessecação de culturas como algodão, batata, feijão e soja. Ele tem como comportamento, ele é fracamente absorvido aos colóides do solo, então isso contribui muito para que ele tenha um alto potencial de lixiviação. É rapidamente degradado por micro-organismos do solo, não é recomendável ser aplicado em pré-emergência e tem baixa persistência. As características dele são um herbicida de contato, apresenta absorção muito lenta, 6 horas sem chuvas e altamente solúvel em água. Não é volátil. Participa no acúmulo de amônia, então destrói as membranas celulares e também atua na inibição do rubisco, né, que é muito importante no processo de fotossíntese. Os sintomas desse produto eles são muito evidentes, que é clorose, murchamento das plantas, amarelecimento, necrose, até chegar à questão da morte das plantas. O experimento, então, foi realizado a aplicação em 4 de junho, logo após a aplicação já desse produto, principalmente quando nas plantas utilizadas 2 vezes a dose comercial, cerca de 2 horas e meia já era possível a gente perceber alguns sintomas, principalmente no encarquilhamento das folhas jovens, enrolamento dessas folhas jovens, e também algumas plantas já tinham uma característica assim de murchamento, propriamente tombamento dessas plantas. E no início do experimento passou-se por um período bem grande de chuvas, então esse período de chuvas contribuiu para que houvesse pouca luminosidade e essa pouca luminosidade contribuiu para que as plantas realizassem o processo de estiolamento. No segundo dia já foi possível observar a clorose de bordas de folhas, né, da borda para o centro, e também alguma coisa de clorose já entre as nervuras. O enrolamento das pontas das folhas do milho já foi bem evidente,
e o murchamento também dessas folhas foi bem evidente na cultura do feijão. No terceiro dia, então, esbranquiçamento das folhas, murchamento da soja e do feijão. As daninhas, então, começaram a apresentar os sintomas mais evidentes no terceiro dia, então demonstra que as daninhas têm sim uma questão mais de adaptabilidade, de resistência, elas suportam mais do que as próprias culturas. Já nas daninhas, no feijão e na soja, no terceiro dia, ele tinha um aspecto como se houvesse uma determinada umidade nas folhas, como se fosse um extravasamento do conteúdo celular. No quarto dia, amarelecimento em geral, murchamento em geral. No quinto dia, então, um processo já bem acelerado de clorose e necrose aí do tecido em geral. Ao fim do experimento, foi possível observar que o milho foi a cultura que mais suportou, inclusive juntamente com as daninhas, e no nono dia já é possível ver a morte total de todas as plantas. Onde no tratamento utilizadas 2 vezes a dose comercial, os sintomas sempre foram mais evidentes, mas que uma vez a dose comercial, ou seja, a dose recomendada pelo fabricante, ela é muito eficiente, então não há necessidade da gente usar superdosagens aí para que haja o controle. Sabemos que as superdosagens contribuem muito para criar resistência nas plantas daninhas. Muito obrigado a todos e uma boa noite.